Evangelho de João, capítulo 8, do verso 12 ao 20, página 109 do Novo Testamento. Mesmo assentados, eu quero convidá-los para uma leitura responsiva desse texto. Jesus, a luz do mundo. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai, que me enviou, também testifica de mim. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Oremos, meus irmãos. Pai querido, nós, diante da Tua palavra, nos colocamos nesse momento, por entender que ela nos revela, nos mostra, nos apresenta a Tua verdade. Ela é a verdade, porque ela fala a respeito de Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos dar vida e vida eterna. Por isso, querido Deus, eu rogo ao Teu Santo Espírito para que nos alimente nessa manhã. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que saiamos daqui convencidos de que fomos alimentados pelo Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o Evangelho de João está nos levando para deduzirmos duas coisas. Ou nós admitimos que Jesus é Deus, e sendo Deus, Ele é Salvador e Ele é Senhor das nossas vidas, ou nós admitimos que Jesus é um louco que tem um delírio de grandeza. Ou você admite que Jesus é Senhor, ou você admite que Ele veio de Deus, que Ele é Deus e que Ele veio e desceu dos céus, ou Ele não passa de um louco. Porque o Evangelho de João mostra algumas afirmações de Jesus que deixa o público perturbado. E claro que o público tinha que ficar perturbado mesmo, porque ele não estava conseguindo enxergar Jesus como Filho de Deus. Eles não estavam conseguindo perceber na fala de Jesus que Ele realmente era aquele que viria dos céus para ser o Messias, o Salvador. Então eles começam a ficar muito incomodados com tudo aquilo que Jesus estava falando. Claro, olha o discurso de Jesus: Eu sou a água viva. Se vocês não beber de mim, vocês não matarão a sede espiritual de vocês. Quem de nós temos condições de admitir uma coisa dessa? Se alguém aqui na igreja começar com um discurso assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega a Deus se não for por intermédio de mim, eu sou a água viva, eu sou aquele que tem condições de ressuscitar os mortos, eu sou aquele que vocês vão ter que comer da minha carne, beber do meu sangue. Ou Jesus Cristo é Deus, ou Jesus Cristo não passa de um maluco que tem um delírio de grandeza, alguém que se acha maior que os outros. E mais uma vez Jesus está diante de homens que não estão conseguindo acessar a informação de que Ele é Deus. E Jesus agora, Ele vai dizer que não existe outro caminho, não existe outra estrada iluminada se não for Ele. Ele é o caminho, Ele é aquele que ilumina a sua vida. Sem Ele, a sua vida não conseguirá encontrar o destino correto em direção a Deus, porque Ele é a luz que aponta para Deus, porque Ele mesmo é o Filho de Deus.
E por isso eu quero propor o seguinte tema para pensarmos nessa manhã: o caminho iluminado. Jesus é o caminho iluminado. Não sei se você já teve a experiência de se perder à noite. Provavelmente alguns. Mas você estar perdido num lugar onde não tem luminosidade e de repente, se você está dirigindo, o seu farol pifa e você não consegue enxergar nada e chega diante de uma encruzilhada onde existem várias opções de caminhos e você não tem GPS, o seu farol não funciona, já está à noite e você não tem a mínima noção de para onde ir. É mais ou menos essa a nossa realidade aqui na Terra. Nós estamos aqui nesse mundo, vivendo esses dias, e talvez você esteja passando um dia após o outro, ano após ano da sua vida, e você não sabe ao certo o que está fazendo aqui, ou para onde caminhar, qual caminho tomar, qual decisão você vai definir como sendo a mais acertada para a sua vida, o que é a vida, o que faz e o que não faz sentido para você aqui, e talvez você, quando vasculha o seu coração, percebe que está perdido. A mensagem de hoje de manhã, ela aponta um caminho que está completamente iluminado. E esse caminho é o caminho que te leva a Deus. E esse caminho é Jesus Cristo, porque Ele é a luz de Deus aos homens. Martin Luther King escreveu o seguinte: a escuridão não pode expulsar a escuridão. Apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso. Jesus é o caminho iluminado. E por que nós cremos nisso? Jesus é a luz da nossa vida, porque sua presença espanta a escuridão. Quem está em Cristo não vive mais em trevas. Quem está em Cristo não está numa condição mais de perdido, porque ele foi encontrado. E quando nós nos encontramos com Cristo, o nosso caminho fica todo iluminado. Porque Cristo sim, é a luz de Deus aos homens. Luz de Deus, por quê? Porque Ele é o próprio Deus. E várias vezes Ele já mostrou no Evangelho de João que quem o vê também vê ao Pai. Porque Ele e o Pai são um. Ele é o mesmo Deus com o Pai. Nós já falamos sobre isso, Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando nós voltamos ao Antigo Testamento, nós percebemos que essa figura de Deus como luz já era uma figura usada por Deus no próprio Antigo Testamento. O salmista Davi, no Salmo de número 27, versículo 1, ele vai escrever: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Não só o salmista Davi, mas o profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 6, parte B, quando ele está falando a respeito das características do Messias que ainda viria, ele diz: também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Meus amados, quando Cristo entra na nossa vida, Ele espanta toda a escuridão do nosso caminho. E Ele ilumina a nossa estrada, e Ele aponta a direção que devemos andar. Por isso, o coração daqueles que já encontraram Cristo devem ser corações tranquilos, pela certeza que eles têm que Jesus Cristo vai direcionar suas vidas por um caminho completamente iluminado, repleto de luz, aonde Ele nos direciona para mais perto do Pai. O contexto aqui, como nós já vimos em sermões passados, Jesus está na festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos era uma festa judaica que remetia o povo ao deserto, aos 40 anos que o povo passou no deserto. E também ali, no livro de Êxodo, nós percebemos isso. O texto vai dizer lá que durante a noite durante o dia, uma nuvem protegia o povo do sol quente do deserto. Mas durante a noite, uma luz apontava o caminho que os filhos de Deus deveriam percorrer no deserto. E essa luz era uma luz que apontava para Canaã, apontava para a terra prometida. E todos aqueles que entendiam que aquela luz era Deus direcionando o caminho deles, eles alcançaram Canaã, eles alcançaram a terra que Deus havia prometido. Mas aqueles que no deserto não criam que aquela luz era luz divina e percorreram por outros caminhos, essas pessoas sucumbiram no deserto, elas morreram e elas não chegaram na terra prometida.
O que Cristo quer dizer e ensinar para nós aqui é que Ele é a luz divina, Ele é a luz de Deus, a luz do Pai revelada aos homens. E todo aquele que segue a Cristo como sendo a luz do mundo, eles também encontrarão a vida eterna que Deus tem para dar para todo o que crê no nome do seu Filho. Só Ele pode apontar o caminho para a vida eterna. Nenhum outro afasta as densas trevas do pecado. É Ele quem ilumina a vida interior com o seu Santo Espírito. É Ele quem traz luz para os escombros da nossa alma. Hendrickson, comentando esse texto, vai dizer: para o ignorante, Jesus Cristo com a sua luz proclama sabedoria. Para o impuro, com a sua luz, Jesus traz santidade. E para os dominados pela tristeza, Jesus com a sua luz os inunda de alegria. Jesus é a luz que ilumina todo o nosso interior. E quem crer nele vai ter vida, e vai ter vida verdadeira, porque vai conseguir enxergar as coisas maravilhosas que Deus tem para te revelar por meio de Jesus Cristo. Seguir a luz implica em depositar nele a sua confiança e obedecê-lo em todas as áreas da sua vida. Quem seguiu a liderança da luz no deserto, chegou a Canaã. E quem segue a Jesus Cristo, chega à vida que Deus tem para todos aqueles que creem no nome do seu Filho. O texto vai dizer de maneira muito clara: Ele é a luz da vida. Ele é a luz da vida. Se você quer ter vida, se você quer encontrar o sentido da sua existência nesse mundo, não há outro caminho a não ser Jesus. Por isso, não tem como você ser simpático ao Evangelho. Essa é uma fala que não tem fundamento, porque ser simpático ao Evangelho, ser simpático a Jesus, é admitir que existem algumas coisas interessantes nele, e diante do que Jesus acabou de dizer agora, ou você o reconhece como Senhor, que tem condições de guiar a sua vida por um caminho de luz, ou você vai ter que dizer: olha, esse Jesus ele está delirando, não faz sentido o que ele está dizendo, porque existem outros caminhos que também podem trazer luz, existem outras pessoas sábias no mundo que podem fazer desabrochar no meu interior uma alegria, uma paz, uma tranquilidade. Pode até ser que alguns outros caminhos tragam para você uma certa estabilidade emocional nesse mundo, através de meditação, através de uma série de exercícios que você pode fazer com a sua mente, fazer com o seu corpo. Mas eu tenho uma coisa interessante para te dizer, e muito importante: nenhum desses caminhos te leva para a vida eterna, porque para chegar na vida eterna, só Jesus Cristo pode te conduzir para lá, porque Ele deu a vida dele por nós numa cruz, para perdoar os nossos pecados. Você pode até se tornar uma pessoa mais serena nesse mundo por meio de algumas práticas, mas você não vai conseguir chegar no reino de luz, porque para chegar nesse reino, só através de Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Os fariseus, eles desejavam invalidar a mensagem de Jesus, porque não conta com testemunhas, não conta com provas. Olha que interessante. Eles perguntam para Jesus no versículo 13: tá bom, você está aí com esse discurso, dizendo que é a luz do mundo, dizendo que você ilumina os corações das pessoas, dizendo que ninguém vai chegar ao Pai se não for por intermédio de você, porque você é o caminho iluminado que conduz as pessoas ao Pai. Para aí, mas me responde uma coisa: quem é, além de você, que concorda com essa maluquice? Jesus é a nossa luz, porque Ele veio do reino de luz. E é esse o argumento que Ele vai usar contra os fariseus que estavam indagando. Jesus, Ele não é desse mundo. Jesus, Ele vem de um reino que é um reino completamente iluminado de luz, porque é onde o próprio Deus Trino vive, com os seus anjos que o adoram dia e noite. E esse reino de luz é um reino onde não há trevas, onde não há pecado, onde não há corrupção, onde a santidade de Deus está plenamente atuando nesse local que nós chamamos e acreditamos ser o céu aonde Deus habita. E Jesus, Ele deixa claro que Ele vem desse reino de luz, por isso Ele é a luz do mundo.
E quando nós observamos a conversão de Paulo no capítulo 9, versículo 3 de Atos, era Saulo ainda, não havia mudado o nome. Saulo está caminhando para perseguir os cristãos até Damasco, e de repente aparece o quê? Uma forte, uma intensa luz que brilha ao redor de Saulo, e pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Uma luz intensa. A figura divina sempre vai estar relacionada com uma luz intensa, porque Ele, o próprio Jesus Cristo, vem desse reino de luz. Ele é o próprio Deus que criou a luz. Quando voltamos ao livro de Gênesis, quando Deus está criando todas as coisas, e ali Deus criando, é o Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito, criando todas as coisas, o texto ali vai dizer que Ele é quem faz a luz, porque Ele é a própria luz, e Ele cria a luz, Ele cria o sol, Ele cria as estrelas, Ele faz com que o mundo tenha luz, porque Ele tem poder para isso, sendo uma vez a própria luz. Agora, irmãos, os fariseus, eles não reconhecem essa natureza divina de Jesus, e eles não reconhecem que Jesus, sendo Deus, Ele não precisa de testemunhas, porque Deus é verdade. O próprio Jesus disse isso: eu sou a verdade. Mas não reconhecendo Jesus como Deus, é claro que eles também não vão reconhecer o que Jesus fala como sendo algo divino. Apesar de Jesus pisar nesse cenário de humanos, Ele não esqueceu o seu endereço. Por isso Ele diz: eu não sou daqui, eu não sou dessa terra, eu venho de um outro reino, eu venho do reino da luz, do reino da verdade, do reino da vida. Por isso Jesus enfatiza que na sua morada eterna não há falso testemunho, e nem mesmo necessidade de provas externas, porque do lugar da onde Jesus vem, só se fala a verdade. Do lugar da onde Jesus vem, não há incoerências. Do lugar da onde Jesus vem, as coisas são claras, porque são iluminadas pela própria presença de Deus. Se os fariseus não reconhecem Jesus como Deus, naturalmente, eles não aceitam a ideia também de que Ele veio do céu. Por isso eles estão pedindo uma testemunha que prove, além do próprio Jesus, e que afirme que Ele é a luz. E eles então submetem Jesus ao julgamento deles. Meus amados, mais uma vez, se você não crê que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus que veio ao mundo para dar a vida e ressuscitar, morrer e ressuscitar, você não tem outra opção a não ser admitir que Jesus é um maluco, porque Ele está insistindo no fato de que Ele é a saída, de que Ele é o único caminho, de que Ele é a luz para os corações que estão em trevas. Por isso, quando nós admitimos que Jesus é a luz da nossa vida, nós fazemos isso por entender que Ele é o justo Deus, e Ele é o justo Deus porque Ele julga com equidade, Ele julga com honestidade. O texto vai nos dizer que os fariseus estão colocando Jesus no banco dos réus. Eles estão acusando Jesus, eles não estão admitindo que Jesus é o Filho de Deus. E julgamento, o termo usado no grego para julgamento aqui é crina, que é usado no sentido judicial e no sentido de estar bem fundamentado. Os fariseus, irmãos, nós precisamos, mais uma vez, já disse isso aqui, mas é importante nós ressaltarmos. Eles não estão agindo apenas movidos por maldade. Eles não estão conseguindo montar o quebra-cabeça e estão angustiados. Eles olham para o Antigo Testamento, para todos os textos que falavam a respeito da vinda do Messias, e eles olham para Jesus e eles não conseguem montar o quebra-cabeça, porque Jesus Cristo vem de uma família muito simples, e eles não conseguem admitir que o filho do seu José carpinteiro pode ser o Messias. Jesus não nasce num palácio, Ele nasce numa manjedoura, e eles não podem admitir que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores tenha nascido numa manjedoura. Jesus não é alguém que pertencia à aristocracia, Jesus não tinha um poder aquisitivo elevado, era um homem pobre, e não faz sentido um sujeito pobre sair afirmando pelas ruas de que é o Salvador do mundo. Eu não sei se nós estaríamos do lado de Jesus enquanto Ele viveu aqui na terra. Teríamos muita dificuldade para admitir que aquele sujeito que anda com 12 homens desempregados seja o Salvador do mundo.
e os fariseus estão angustiados, porque ao mesmo tempo, esse homem tem poder para dizer para o aleijado, levante e anda, e o homem levanta e anda. Ao mesmo tempo, ele tem poder para dizer para os mortos, ressuscita, e o morto ressuscita. Ele tem poder para pegar jarros de água e transformar águas em vinho. Ele não pode ser um homem comum, ele não pode ser apenas um louco, porque um louco fala, mas não prova, com evidências miraculosas. Jesus, ele autentica a sua missão, ele autentica que ele é Deus, porque ele tem poder para transformar realidades que homens não conseguem. Por isso que os milagres são tão importantes no ministério de Jesus, para evidenciar que apesar da sua fala ser uma fala aparentemente absurda, ele tem poderes miraculosos. Ele tem poder para transformar qualquer realidade. E é por isso que ele pode dizer, eu sou a luz do mundo, porque eu tenho poder para transformar qualquer realidade. Eu não sei qual é a realidade que você entrou aqui dentro hoje, e que você esteja vivendo. Eu não sei o que você quer que seja transformado na sua vida. As suas dificuldades, os dilemas, as crises da sua alma, as angústias que afetam o seu coração. E você está tentando ou procurando encontrar saída para esses dilemas e para essas crises. E você não está conseguindo enxergar. Quero dizer para você que Jesus ilumina o seu mundo interior e aponta para você o caminho. Porque Ele não veio apenas para te dar salvação eterna, principalmente para isso, mas Ele veio também para guiar todos os seus passos. Ele é um Deus presente. Ele é o Deus Emanuel, Deus presente nas nossas tribulações. Deus que toma a nossa mão e nos guia. Deus que nos sustenta no caminho. Deus que não falha. Deus que se revela como sendo luz, porque o caminho que Ele aponta é caminho de vida e vida em abundância, de vida e vida eterna. E nós podemos confiar plenamente no seu poder. Por isso que Ele se revela como Deus que tem poder sobre as situações caóticas dos seres humanos. Ele é o Deus que muda qualquer realidade, Ele pode mudar a sua. Mas esse Deus poderoso está sendo colocado no banco dos réus. E os judeus estão fazendo um julgamento dele superficial. Um julgamento segundo a carne, sem conhecimento de causa. Porque eles não estão admitindo que Ele é esse Deus poderoso. Um julgamento exterior e um julgamento maldoso. Jesus não é assim. Jesus não utiliza esses critérios para julgar. Por isso Ele diz no texto, eu não vim para julgar com os mesmos critérios que vocês julgam. O meu critério é verdadeiro. E quando aparece no texto a palavra verdadeiro, quando Jesus diz o meu critério, o meu julgamento é um julgamento verdadeiro, a raiz aí é aletine, que vem do aletheia, verdade absoluta, verdade inquestionável. O que Jesus está dizendo é, o meu julgamento é justo e reto. Ele conhece as intenções do coração, por isso o seu julgamento é justo. Ele está em concordância com o Pai. Jesus é Deus, porque Ele e o Pai falam a mesma língua, e é esse o último ponto do nosso sermão. Jesus é a luz da nossa vida, porque o testemunho de que Ele é o Messias vem do Pai. O testemunho de que Ele é a luz vem do próprio Pai. Jesus concorda com eles. Já que Jesus está vivendo na terra, já que Jesus está entre os homens, Deus homem, Ele se encarna para cumprir uma missão. Já que o próprio Jesus, sendo Deus, estabeleceu em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6, olha o que? Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só, não morrerá. Isso é lei de Deus. Se o próprio Jesus, que criou a lei, vem ao mundo, Ele se submete à lei. Ele cumpre a lei. Por isso Ele diz, olha, vocês estão dizendo que para que haja evidência clara de que eu sou o Messias, precisa ter um testemunho externo. Então, o meu testemunho, ou a minha testemunha, é o próprio Pai. Ele testemunha a meu respeito. Jesus se enquadra nas regras da lei judaica. E Ele fala, eu e o Pai testificamos de mim
ou testificamos que eu sou a luz do mundo. E o versículo 19, uma vez que os fariseus desconfiam de que Jesus esteja falando a verdade, eles não vão acreditar que ele é o Filho de Deus. Por isso, com desdém, perguntam: onde está então o teu pai para testemunhar a respeito de você? Chama o seu pai, menino. Vai lá chamar seu pai, rapaz. Quem é ele? Para que ele venha aqui dar testemunho para nós de que você realmente é o Filho de Deus. Uma vez que eles endureceram o discurso, Jesus também mostra que sabe endurecer um discurso. E Jesus diz: realmente, vocês não sabem nem quem eu sou, e vocês não sabem nem quem é meu Pai. Meus irmãos, nós não conseguimos dimensionar, como ocidentais, como latino-americanos, o que essa frase surtiu de efeito no coração de um fariseu. Dizer que eles não conheciam Jesus como Deus, tranquilo. Mas dizer que eles não conheciam o Pai, isso era uma profunda agressão contra a religião judaica. Dizer que aqueles homens, meticulosos no estudo da lei, dedicados para ter a presença do Pai constante em seus corações, ouvir de Jesus que eles não conhecem o Pai, isso provocou sem dúvida nenhuma uma revolta profunda nos corações daqueles judeus. E Jesus diz isso porque Ele é a luz de Cristo, e quem não o enxerga como a luz de Cristo não pode entender aquele que é o Pai das luzes, como diz Tiago no capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver ou existir variação ou sombra de mudança. Todo dom perfeito, toda a vida, ela vem do Pai das luzes, mas ela desce até nós através de Jesus Cristo, a luz de Deus revelada ao mundo. E quem não crê que Cristo é a luz do Pai revelada, automaticamente está dizendo que também não crê no Pai. Se não reconhecermos que Jesus é Deus, não podemos afirmar que conhecemos a Deus. Não há outro caminho, não há outra luz, não há outra porta, não há atalhos, não há outra fonte de águas vivas. Só Jesus pode matar a nossa sede espiritual. Só Jesus pode iluminar o nosso caminho. Só Jesus pode nos conduzir à porta que dá acesso aos céus. Só Jesus pode encher a nossa vida de significado. Toda essa conversa, diz o texto, foi próxima a uma parte do templo, chamada Tesouro, que ficava perto do Sinédrio. E Sinédrio, irmãos, era onde os sumos sacerdotes, os fariseus e outros julgavam o povo de Israel. E ali perto do Sinédrio, eles estão colocando Jesus no banco dos réus. O texto vai dizer, terminar, versículo 20, afirmando que Jesus não foi preso, somente porque ainda não era a hora. Porque certamente aqueles fariseus ficaram furiosos e desejavam ardentemente lançar Jesus numa prisão e dar fim à sua vida por completo pelas afirmações absurdas que ele estava fazendo. Eu quero concluir esse sermão usando uma palavra do próprio apóstolo Paulo, que escreveu: aqueles que não conhecem Jesus, o evangelho para eles é loucura. Loucura. O evangelho não faz sentido. Não faz sentido. Se você procura sentido em Cristo, você não vai encontrar. Por isso que para crer em Cristo é necessário ter fé. Fé. Não tente ler a Bíblia utilizando elementos racionais. A Bíblia não vai encaixar na sua mente. Se você tentar submeter a palavra de Deus ao intelecto e dizer que tudo que está aqui dentro precisa passar pelo crivo racional, você não vai conseguir desvendar os mistérios que a palavra de Deus tem, porque para acreditar nesse livro é necessário fé. Ou você tem fé e acredita que Jesus é o Filho de Deus, a luz do mundo, que ilumina o nosso caminho, nos leva para o céu, nos leva para a presença do Pai. Ou você não tem outra opção, a não ser admitir racionalmente que esse livro, que o próprio Jesus
são loucura, porque não fazem sentido, e não faz mesmo. A escuridão, ela não pode expulsar a escuridão. Apenas a luz pode fazer isso. Você que entrou aqui hoje, se você não conhece Jesus, ou não reconhece Jesus como seu Salvador, eu tenho para te dizer que só Ele pode iluminar o seu caminho. Não importa a idade que você esteja, não importa a sua posição social, não importa absolutamente nada. Se você sente que ao olhar adiante você não enxerga absolutamente nada, a sua vida é simplesmente um processo que vai passando nessa terra. Meu convite para você é, pela fé, fé revelada pelo próprio Deus, fé que é dom de Deus. Creia no Senhor Jesus, você terá o seu caminho iluminado. Mas você que já conhece Jesus, você precisa crer que uma vez que você se tornou um cidadão do reino de luz, Ele ilumina todos os seus caminhos. Por isso não pode haver insegurança nos corações daqueles que creem em Jesus como Salvador. Porque aqueles que já creem em Jesus como Senhor e Salvador, Jesus guia as suas vidas. Jesus sustenta vocês em todos os momentos. Ele aponta o caminho, e não somente o caminho da salvação, mas todos os outros caminhos da sua vida. As decisões que você precisa tomar, peça a Jesus que traga luz, que te ilumine nessas decisões, e certamente Ele com seu Santo Espírito assim vai proceder. Peça a Deus para que traga discernimento ao seu coração, traga paz ao seu coração, para que você tome as atitudes ou decisões que você precisa no dia a dia tomar, iluminados pelo Santo Espírito dele que habita em nós. Que essa luz nos encha a cada dia mais, que essa luz espante dos nossos corações todas as trevas, que essa luz nos dê paz, que essa luz nos dê segurança, e que Deus os abençoe. Amém? Curve a sua cabeça, vamos ter um momento de oração, e logo em seguida eu vou impetrar a bênção. Ou Jesus é Deus, ou Jesus é um louco. E se você crê que Ele é Deus, se você crê que Ele veio do reino de luz para iluminar a sua vida, iluminar o seu caminho, então descanse sob a sua poderosa mão. Relaxe o seu coração. Tenha a certeza de que Ele vai te conduzir por todo o percurso. Tenha a certeza de que Ele vai cuidar de você em todos os momentos. Mas se você ainda não o reconhece como o caminho, como a luz, talvez hoje de manhã seja o momento em que o próprio Deus separou para que você tenha um encontro com Ele. Momento para você reconhecê-lo como o único que pode conduzi-lo e guiá-lo numa realidade de densas trevas. Peça a Ele para que ilumine o seu coração, para que a luz dele venha sobre você. E certamente isso vai acontecer. E você vai experimentar de uma paz e de uma segurança que o mundo não pode te dar. Querido Deus e eterno Pai, nos colocamos diante do Senhor nesta manhã, porque cremos que Jesus é Deus. Cremos que Ele é a luz do mundo. Cremos que Ele é a água viva. Cremos que Ele é o Deus encarnado. Cremos que Ele morreu numa cruz. Cremos que Ele ressuscitou. Cremos que Ele curou pessoas. Cremos que Ele ressuscitou mortos. Cremos que Ele vai nos dar a vida eterna. Nós nos reunimos aqui nesta manhã para adorar esse Jesus, Deus presente nas nossas tribulações, Deus que nos fortalece nas nossas dificuldades, Deus que nos ampara quando somos atordoados pelos problemas da vida. Ó Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos e nós declaramos o nosso amor ao Senhor por entender e por perceber o quanto o Senhor nos amou primeiro. Toma-nos nas tuas mãos.
Ajuda-nos, Deus, a confiar em Ti como sendo a luz do nosso caminho. Ajuda-nos, Deus, a descansar o nosso coração, crendo que o Senhor vai apontar a melhor direção para a nossa vida. E que confiemos a cada dia mais no Senhor como aquele que nos guia, como aquele que nos direciona. Se tem alguém aqui, Deus, que ainda não Te conhece como Senhor e Salvador, que a luz de Cristo seja revelada a esses corações. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, o nosso Salvador.